Fala, fera! Muito boa tarde. Não, você não está enganado. Está no canal certo. E aqui é o Educa PE. Eu sou professor de História, Henrique Virgínio, mas você pode me chamar de Pimpão. Eu estou numa forma mais clean. Tirei a barba, mas sou eu mesmo ainda. E me acompanhando aqui na interpretação, nós temos Danley do Passinho. Boa tarde, Danley. Meu querido, minha querida, do primeiro ano do ensino médio. O papo agora é contigo, é com cada um de vocês. E vamos falar hoje sobre o surgimento da humanidade e as duas principais teorias, o criacionismo e o evolucionismo. Senta confortável aí em casa, fica bem juntinho da TV ou do computador ou ainda do celular, pois nós da Educa PE estamos em todas as plataformas. E acompanha comigo e com o Danley essa aula massa. Reflete comigo, fera. A busca por sua origem sempre intrigou o ser humano e ainda hoje intriga. Concorda comigo? Qual é a nossa origem? Por que somos diferentes de outros animais? As respostas para essas perguntas são diversas e existem muitas dúvidas sobre a origem da humanidade. Estamos longe de responder essa pergunta de maneira definitiva. Por isso que existem teorias e fatos que podem levar a um certo esclarecimento, mas ainda abre-se um leque de muita discussão. Essas e outras curiosidades não são só suas, fera. Muitos pesquisadores e cientistas têm estudado para descobrir como se deu a origem do ser humano na Terra. Quanto mais a ciência se desenvolve, mais avançados são os recursos científicos que esses pesquisadores podem utilizar. Eles são capazes de encontrar novas possibilidades para explicar a origem humana. E assim como um quebra-cabeça, cada nova peça descoberta vai completando o nosso conhecimento sobre o tema. Isso é muito intrigante. Entre as diversas explicações para o surgimento do ser humano na Terra, duas se destacam, como eu falei para ti. E por que se destacam, Pipão? Se destacam pelo amplo debate que provocam. O criacionismo, defendido pela tradição judaico-cristã, e a teoria da evolução ou darwinismo dos naturalistas Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Essas duas teorias ainda hoje geram uma série de debates e a gente vai tentar esclarecer um pouquinho de cada uma delas. Vem comigo. Criacionismo e evolucionismo. Observe a tela, por favor. De um lado, eu tenho uma imagem extraída de um detalhe do afresco da Capela Sistina, do teto da Capela Sistina, onde nós vemos uma figura que representa Deus. Você já deve ter visto essa imagem em filmes, em livros, em documentários. Já embaixo, nessa outra imagem, nós temos um processo de evolução humana. Essas duas teorias vão ser as principais nos debates sobre a origem da humanidade. Ainda na tela, fique esperto. As explicações, com base na crença de que a humanidade foi criada por um ser supremo, correspondem a uma linha de pensamento chamada criacionismo. No Ocidente, essa linha é muito forte, é muito presente e ela é a base da tradição judaico-cristã. Robertão, traz aqui para mim, por favor. Até aí, tudo bem? Tranquilo, né? Vou tentar deixar o mais claro possível para facilitar seus estudos. Os criacionistas sustentam a ideia de que o homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, tal como relatado no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ele narra a criação do mundo e de Adão e Eva, que são considerados os primeiros seres humanos. De acordo com essa explicação, não apenas o ser humano, mas todos os seres vivos teriam sido criados de maneira como são hoje. Ou seja, foram feitos da forma com que nós nos conhecemos enquanto seres humanos. Observa a imagem completa agora. Robertão foi ligeiro, o Robertão já jogou na tela.
Olha aí, detalhe do afresco pintado no teto da Capela Sistina. Esse detalhe é chamado de a criação do homem. Então você vê uma imagem representativa de Deus tocando, dando vida à figura humana, à figura de Adão. Danley, como é o sinalzinho do toque de Deus? Olha aí, ó, a criação do homem na visão do renascentista Miguel Ângelo Buonarroti. Bacana? Robertão, traz aqui para mim. Essa imagem já apareceu em diversas provas de vestibular do Brasil afora e na principal delas, o Enem. É importante que você fique esperto em alguns detalhes. Outras religiões contemporâneas e mais antigas formularam outras explicações, sendo que algumas chegam a ter ponto de explicações bastante semelhantes. Então, além da tese criacionista judaico-cristã, nós também temos outras teses, outras teorias sobre a origem do homem através da criação de uma entidade divina altamente poderosa. A mitologia grega é um exemplo disso. Os gregos atribuem a origem do homem ao feito dos titãs Epimeteu e Prometeu. Epimeteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Olha a semelhança aparecendo. Por compaixão, seu irmão Prometeu resolveu roubar o fogo dos deuses, do deus Vulcano, para dar vida à raça humana. Quando eu falo de titãs, quando eu falo de deuses, estou tratando da crença mitológica dos antigos gregos, mas isso não só se aplica a eles. Vários outros povos também tiveram a visão criacionista da criação do mundo, como falei anteriormente. Então, dentro da mitologia grega, a criação do homem é atribuída aos titãs Epimeteu e Prometeu. Observe essa imagem. Nós temos aí uma pintura do alemão Heinrich Friedrich, lá do século XIX, chamado Prometeu com Fogo Divino. Esse fogo é simbólico, esse fogo ele traz como a chama do conhecimento humano, é a chama que dá vida à figura humana. E se você lembra das aulas de filosofia sobre mitologia grega, você lembra que por ter feito isso e ter aprontado uma com Zeus, o líder dos deuses gregos, Prometeu foi condenado a ficar acorrentado pela vida toda, no caso ele era imortal, por toda a eternidade, acorrentado a um rochedo e tendo seu fígado devorado por uma águia todos os dias. Tá? E se você... Traz aqui para mim, Robertão. E se você é antenado em jogos de videogame, você também deve ter ouvido falar de Prometeu nos jogos da série God of War. Bacana? Mas não confunde, hein? História e mitologia são uma coisa, jogos são outros. Para ilustrar, eu trouxe uma tirinha do Carlos Rua, autor da série Um Sábado Qualquer. Eu não sei se está bem, tá visível aí, Robertão? Tá ampliado, né? Então eu quero que você observe, nós temos aí as entidades brigando, discutindo qual seria a origem do homem. Um diz que é o barro, o outro diz que é a madeira, o outro diz que é milho. Aí aparece a figurinha do Charles Darwin lá embaixo. Essa tirinha ela foi apresentada numa prova do vestibular da UEL. E esse vestibular, as questões do vestibular da UEL apresentam muitas semelhanças com as questões apresentadas no Enem. Fique esperto. A tirinha, gráficos, mapas, imagens de uma forma geral são muito importantes dentro dos estudos para que você entenda o contexto. No caso, nós temos aí entidades das mais diversas crenças, maia, nórdica, cristã, discutindo qual seria a origem, o material que teria dado origem ao homem. Visite o site do Carlos Ruas, umsabadoqualquer.com.br e conheça um pouco mais sobre o trabalho desse artista brasileiro. Robertão, traz aqui para mim, cara. Então, gente, nós temos essa versão criacionista e nós temos também a versão científica
que é uma oposição ao criacionismo. O evolucionismo ou darwinismo afirma que o ser humano e os demais seres vivos originaram-se de organismos mais simples, que com o passar do tempo sofreram transformações. A gente precisa entender que o evolucionismo ou darwinismo é uma teoria científica que surgiu no século XIX e que ainda hoje é a mais aceita dentro do campo científico. Tá bem? Essa teoria foi estabelecida por dois cientistas ingleses, o Charles Darwin, que ficou mais famoso, e o Wallace, Alfred Russel Wallace. O Wallace até lança as teorias um pouco antes de Darwin, e ele percebe que as teorias de Darwin são muito mais completas do que a dele, e os dois se juntam para apresentar os trabalhos. Como Wallace não pôde ir no dia da apresentação à Sociedade de Ciências de Londres, Darwin apresentou sozinho, o que levou a essa notoriedade que ele tem até os dias de hoje. O evolucionismo de Darwin e Wallace se baseia na análise e na observação de fósseis e de seres vivos. Que isso fique bem claro, não vem do nada, foi baseado em estudos e observações. Segundo essa teoria, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam grande variação. Em uma população, indivíduos que apresentam determinadas características podem ser considerados mais, se liga nisso, hein, fera, mais adaptados ao meio do que outros da mesma espécie. E essas características diferenciadas conferem vantagens para esses indivíduos que aumentam as suas chances de sobrevivência e de geração de descendentes, os quais herdarão as mesmas características. Esquece esse papo de que Darwin disse que o mais forte sobrevive. Darwin nunca disse isso. Disse que aquele que for mais apto a conviver dentro de um determinado ambiente tem mais chances de sobrevivência e de legar seus genes para gerações futuras, hein? Se liga nisso. Esse processo que eu acabei de falar para você ficou conhecido como seleção natural. Observa a tela. Robertão, joga aí para o pessoal. Observando plantas e animais durante sua viagem de 5 anos ao redor do mundo, principalmente no arquipélago de Galápagos, atual Equador, Darwin concluiu que a evolução explica de forma mais convincente a diversidade dos seres vivos, tendo como base a seleção natural. Darwin, inclusive, esteve no Brasil e disse que jamais pisaria aqui, porque era impossível que em pleno século XIX ainda houvesse escravidão. Esse era o retrato do Brasil do século XIX, que a gente já abordou numa aula anterior. E onde estão essas teorias de Darwin, Pimpão? Estão no livro que o Robertão acabou de jogar na sua tela. Esta foi a grande conclusão científica de Charles Darwin, naturalista inglês, que publicou uma obra revolucionária, intitulada A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, lá no ano de 1859. Esse livro, ainda hoje, é motivo de muitos debates dentro e fora dos meios acadêmicos. Show de bola? Bacana? Robertão, traz aqui para mim, cara. O evolucionismo, gente, é a teoria mais aceita pela comunidade científica atualmente, embora enfrente resistência, sobretudo por parte dos criacionistas. No entanto, também existem, a gente tem que ser justo, existem defensores do criacionismo que tentam combinar sua teoria com as explicações evolucionistas. É o caso do que a gente chama de designer inteligente. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Fera, existem locais no planeta onde o evolucionismo é proibido até de ser debatido ou mesmo teorizado, seja em meios públicos ou meios religiosos. E isso é muito prejudicial. Ter um debate, ter uma discussão
sobre pontos de vista diferentes é algo muito saudável, contanto que haja aquilo que é muito importante nos dias de hoje: respeito pela opinião do próximo. Tá bem? Bacana? Não esquece disso. Os defensores da tese do design inteligente, essa também é uma corrente criacionista, é importante lembrar isso. O design inteligente é uma corrente criacionista, onde eles aceitam o processo evolutivo das espécies, mas, presta atenção nisso, mas afirmam que ele foi projetado por um ser inteligente, responsável por ordenar a evolução da vida na Terra. Houve um processo evolutivo, mas esse processo foi guiado por um ser inteligente. Esse ser pode receber os mais variados nomes, mas dentro da corrente do design inteligente, muitos são cristãos, então acreditam que esse ser inteligente foi Deus. Bacana? E aí? Tá tranquila a aula de hoje? Danley, o pessoal surdo aí, nossos amigos, estão acompanhando bem? Brigadão por mais essa tarde juntinhos. Gente, outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte: quando Darwin publicou a sua teoria na segunda metade do século XIX, ela causou muita polêmica, até porque até o século XIX a única teoria discutida, debatida para a origem do homem na Terra era o criacionismo de base judaico-cristã, principalmente no Ocidente. Assim como ocorreu com outras teorias científicas, demorou algum tempo para que ela fosse avaliada, criticada cientificamente e aprimorada. Antes de serem aceitas pela comunidade científica, as ideias de Darwin foram bastante satirizadas. Ou seja, fizeram pouco caso da teoria de Darwin, não quiseram muitas vezes nem ouvi-lo. E em jornais da época era muito fácil encontrar publicações, postagens, como a que o Robertão vai mostrar aí na sua tela. Olha aí, gente. Darwin diz no livro A Origem das Espécies que homens e primatas superiores vieram de um ancestral comum, assim como você e seu primo. Você e seu primo vêm de um ancestral comum, o seu avô. Homens e macacos superiores, primatas superiores, também vieram de um ancestral comum. Mas ao longo do processo evolutivo, homem se tornou homem, macacos, primatas superiores se tornaram primatas superiores, macacos de uma maneira geral. E em momento algum, na obra de Charles Darwin, ele diz que o homem veio do macaco. Por favor, esqueça isso. Quem afirma isso em pleno século XXI nada mais é do que uma pessoa que não tem a coragem mínima de dar uma lida na obra desse naturalista inglês. Não seja assim. Busque sempre o conhecimento, como diz aquele filósofo E.T. Bilu. Eita, Robertão, deu uma gaitada agora, cara, é porque vocês não podem ouvir aqui. Mas o Roberto está se estourando ali. O E.T. Bilu, ó, quem está ligado nas internets da vida sabe do que eu estou falando. Então, gente, ainda segundo a teoria evolucionista, os seres humanos e os grandes primatas, como eu te falei, possuem um ancestral comum. Não esquece disso, tá bem? Pesquisas desenvolvidas nas últimas décadas no campo da antropologia, da biologia e da arqueologia sugerem que a separação entre a linhagem dos seres humanos e a dos grandes primatas, dos primatas superiores. Então você está falando tanto de primatas, primatas superiores, me dá exemplo. Os gorilas, os chimpanzés. Essa divisão, essa separação das linhagens ocorreu provavelmente entre 10 e 7 milhões de anos atrás. Ou seja, não é nada recente. É muito tempo se passando e o homem vai se separando, assim como a linhagem dos primatas. Então, seres humanos são seres humanos, grandes primatas são grandes primatas. Nós nunca viemos do macaco, nem Darwin nunca disse isso. Tá bem? Então, essas linhas de estudo baseiam-se em pesquisas. Lembre-se, a ciência se baseia em pesquisa, em observações, em análises. Essa linha de estudos
baseava-se e baseia-se em pesquisas de fósseis e pesquisas genéticas. Daí a grande presença da biologia nos estudos históricos e antropológicos que remetem à origem dos seres humanos. Tá bem? A maior quantidade de fósseis e também os fósseis mais antigos foram descobertos no continente africano, o que levou os pesquisadores a concluir que os primeiros ancestrais dos seres humanos, olha aí, ancestrais dos seres humanos e o homem moderno surgiram nesse continente. Ou seja, a África seria o berço da espécie humana. E com o passar do tempo e com a evolução humana, o homem deixa o continente africano e ocupa todo o mundo conhecido, com exceção de algumas regiões, como a Antártida, por exemplo. Mesmo assim, já foram encontradas ossadas de hominídeos nessas regiões e hoje são motivos de análise e discussão. Mas isso eu deixo para uma outra história, tá bem? Eu vou pedir para que você observe esse slide que segue. Os seres originados de grupos primatas, mas com características semelhantes às do homem moderno, foram chamados de hominídeos. Então, primatas antigos que tinham características semelhantes ao homem moderno, nós denominamos como hominídeos. Os principais hominídeos na ordem de evolução seriam os seguintes: o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens neanderthalensis, ou homem de Neandertal, e o Homo sapiens sapiens, ou homem moderno. Traz para mim, Robertão. Esses exemplos e mais detalhes sobre esses hominídeos você encontra facilmente no seu livro didático. E se tiver qualquer dúvida, procura a Fera ou o Fera, que é seu professor ou professora de História. Garanto que será um debate bem interessante. Mas lembre-se, debater as ideias sobre a origem do homem é respeitar as opiniões opostas. Nós, historiadores, trabalhamos com bases científicas, mas isso não impede que teorias e a base teológica também se faça presente. Bacana? Então, respeito e disposição para ouvir o outro é algo muito necessário. Eu também gostaria de indicar para você a seguinte bibliografia que foi consultada e utilizada na aula de hoje. Eu utilizei como base o livro de ensino médio Das Cavernas ao Terceiro Milênio, da editora Moderna, e fica aí também a dica da Origem das Espécies de Charles Darwin. Agora, uma dica. Traz aqui para mim, por favor, Robertão. Para a gente terminar, eu quero deixar a seguinte dica. A Origem das Espécies não é uma leitura simples, não é uma leitura fácil. Se você estiver disposto a fazer essa leitura, vá com calma, vá com paciência. E se não entender nada, não esquenta. Dá um tempo, volta e continua lendo. O importante é a gente se informar e se tornar uma versão melhor de nós mesmos. Bem, eu vou ficando por aqui. Nossa aula se encerra, mas eu e você nos encontramos numa outra história. Até breve!